Nós vimos como a igreja primitiva foi perseguida desde a sua inauguração. Nós vemos como o apóstolo Pedro passou por dificuldades, prisões. Depois Estevão foi apedrejado, foi morto por pregar o evangelho. Logo depois se levantou Saulo como perseguidor da igreja. Então o próprio Cristo foi ao encontro dele e ele teve ali um encontro com Jesus, ele teve ali um encontro com o mestre, ele caiu cego ao chão, mas de perseguidor ele passou a ser perseguido. E ele fez uma primeira viagem missionária, nós comentamos na última pregação em que eu estive aqui, e nós estamos agora na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Então nós estamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, e nós vamos encontrar nesse texto três grupos de pessoas, três grandes grupos de pessoas que vão então nos direcionar como que deve ser a nossa receptividade com a palavra de Deus, como deve ser o nosso encontro, o nosso vislumbre diante da palavra de Deus. Nós estamos num momento da sociedade, nós estamos num momento da vida em que muitas vozes soam em nossas mentes. Basta abrir a internet, basta estar com o telefone na mão, que muitas pessoas de diversos segmentos da sociedade estão tentando nos influenciar, estão tentando, de alguma forma, moldar o nosso pensamento. Nós estamos diante de bombardeios e bombardeios de pregações de tudo enquanto é espécie. Pregações religiosas, pregações psicológicas, pregações filosóficas, pregações ideológicas. Não se engane, não existe nada neutro. Tudo o que você consome tem uma mensagem, tem uma filosofia por detrás. E nós estamos, de fato, dando ouvidos a muitas vozes. Nós estamos, de fato, nos alimentando de tudo enquanto há. Mas fica a nossa pergunta: como nós temos recebido o Evangelho? Como o Evangelho, de fato, se demonstra eficaz em nós e através de nós? Nesta segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, quando ele passa por Tessalônica, Bereia e Atenas, nós vamos encontrar três grupos de pessoas. Três grupos distintos, embora todos estivessem debaixo da mesma cultura, a cultura helênica. Três grupos que se comportam de uma forma distinta diante da pregação do apóstolo Paulo. E nós vamos detalhá-los na mensagem de hoje. Atos, capítulo 17, nós vamos ler os versos de 1 a 3 para introduzir o nosso assunto e vermos também como foi a passagem de Paulo por Tessalônica. Diz assim o texto da palavra, Atos capítulo 17, a partir do verso 1. E tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Como fazia habitualmente, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados argumentou com aquele grupo de pessoas com base nas Escrituras, explicando e comprovando que se fez necessário que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E proclamava: este Jesus que vos anuncio é o Messias. Até o versículo 4. Assim, alguns dos judeus foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como uma multidão de gregos, obedientes a Deus, e diversas senhoras da alta sociedade local. Meus irmãos, aqui nós estamos diante de um primeiro grupo de pessoas. Aqueles judeus que estavam na cidade de Tessalônica. O apóstolo Paulo, na sua viagem missionária, ele seguia de cidade em cidade pregando o evangelho. A mensagem de Paulo era única: Cristo morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Ele é a reconciliação da humanidade
com Deus. Sem Ele, não temos possibilidade de nos reencontrar com o Eterno, o Pai Celestial. A mensagem do apóstolo Paulo tinha esta ênfase: era necessário que Cristo viesse, era necessário que Cristo morresse, era necessário que Cristo ressurgisse dentre os mortos. Nesse pequeno trecho que nós lemos, nós podemos ver 3 atitudes em relação à pregação do apóstolo Paulo. Note que ele passou 3 sábados argumentando. Isto é importante. Ele passou 3 sábados, pelo menos então, de 3 a 4 semanas na cidade de Tessalônica, pregando insistentemente. A palavra traz o termo argumentando, argumentando que era necessário que ele tivesse padecido e ressuscitasse. E ele, então, argumentava veementemente. Ele estava dentro de uma sinagoga judaica, um espaço parecido como este, um espaço de estudos das Escrituras, onde os judeus abriam o livro e explicavam para o povo. Paulo, com a compreensão da vinda de Cristo, ele mesmo teve um belo encontro com Cristo. Ele, então, interpretou o Antigo Testamento, as Escrituras do Antigo Testamento, à luz do Messias prometido. E ele exclamava: aquele Messias prometido de fato veio. Ele estava diante de judeus, pessoas versadas no texto das Escrituras, e mesmo assim ele precisou argumentar. O texto, no versículo 3, traz ainda 2 palavras: explicando e comprovando. Ele argumentava de forma explicativa e argumentava de forma a comprovar esta realidade. Então, qual é a reação dos tessalonicenses? A reação foi que alguns judeus creram. Alguns judeus foram convencidos. E uma multidão dos gregos, então, obedientes a Deus, seguiram a Paulo e Silas. Alguns creram por forte argumentação. Alguns creram com explicação e convencimento. Será que nós não somos assim às vezes? Será que às vezes nós não precisamos de domingo após domingo de explicação, domingo após domingo de muitos argumentos para que possamos crer? Para ser convencidos de um pecado, para aprendermos a perdoar, para, enfim, vivermos a vida cristã na integridade? Será que nós estamos precisando de forte argumentação para mudar de comportamento? Será que nós estamos precisando que alguém insista conosco para que a transformação proposta pelo Evangelho realmente seja visível em nossas vidas? Será que precisa de um grande passado exemplar para que possamos de fato viver a vida cristã hoje? Ou será que Cristo é capaz de transformar a nossa história? Os crentes de Tessalônica precisaram de forte argumentação, e mesmo assim, só alguns creram, outros tantos não creram. Eles fizeram uma bagunça lá, quiseram expulsar Paulo e Silas da cidade. Eles realmente foram para outro lugar, e então chegaram a Bereia. E aqui nós vemos o segundo grupo, em que os bereanos então se deparam com a palavra de Deus. Leiam comigo, versículo 10 e 11. Então nós encontramos os bereanos. E olha o que diz o texto no versículo 10. Então, logo ao cair da noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, e chegando ali dirigiram-se à sinagoga local. Os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses porque receberam a mensagem com vívido interesse e dedicavam-se ao estudo diário das Escrituras com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Olha a atitude desse outro grupo de pessoas. Muito diferentemente dos tessalonicenses, quando Paulo chegou explicando as Escrituras, note que ele está em uma outra sinagoga, onde haviam judeus versados no texto bíblico do Antigo Testamento.
ele chega explicando as Escrituras. E a atitude dos bereanos é diferente dos crentes de Tessalônica. Eles pegam o texto, eles não pegam os argumentos do apóstolo Paulo, eles pegam o texto para conferir. Então, eles se dedicam ao estudo diário para avaliar se a pregação correspondia à verdade. Eles receberam a palavra com vívido interesse, com alegria. Eles queriam vislumbrar o propósito, avaliar a veracidade da pregação do apóstolo Paulo. Muitas vezes que nós recebemos o evangelho assim, né, com alegria, nós até temos o texto que diz que nós precisamos voltar ao primeiro amor, aquele amor com o qual recebemos a palavra desde o princípio. Muitas vezes nós somos convencidos ao longo da vida a desistir daquele primeiro amor, pelas circunstâncias, pelas dificuldades, pelas coisas que acontecem. Mas nós precisamos ter este hábito de estudar as Escrituras por conta própria, de conferir nas Escrituras se tudo que é pregado neste púlpito, seja por mim, seja pelos demais pregadores e pastores, se corresponde à realidade das Escrituras, à veracidade do texto. Nós não podemos ser uma igreja que precisa ser convencida pelo argumento. Nós precisamos ser aquela igreja que é convencida pelo Espírito Santo na leitura do texto. Dessa forma, nós seremos cada vez mais, a cada dia mais, uma igreja viva, uma igreja vívida, uma igreja que transborda alegria porque Deus fala conosco e fala por meio do texto, independentemente daquele que explica e argumenta o texto. Olha como é diferente. Nós temos 2 cartas do apóstolo Paulo para Tessalônica e não temos nenhuma carta do apóstolo Paulo para Bereia. Vocês já pararam para prestar atenção nisso? Talvez porque aquela igreja que ali se edificou não precisasse de outras instruções além da própria Escritura. Será que nós somos o povo que precisa de muitas e muitas e muitas e muitas e constantes e insistentes e insistentes e insistentes reafirmações? Ou será que o simples texto da palavra de Deus é capaz de constranger o nosso coração e nos fazer mudar de atitude? Nós precisamos ser esse povo simples, esse povo que carrega a Bíblia debaixo do braço. Nós precisamos voltar a esse povo que é conhecido por aqueles que conhecem as Escrituras. Nós precisamos voltar a ser aquele povo que se alegra pelo fato de termos a palavra de Deus em nossas mãos. Nós precisamos ser aquele povo que vive a verdade das Escrituras com singeleza de coração, sem muitos argumentos para ficar famoso na internet. Eu sei que todos nós somos tentados a isso, mas o simples vislumbrar do texto sagrado deve ser o que enche nosso coração de alegria. O salmista falou isso, até com um propósito mais claro. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar. A Bíblia deve ser suficiente para nos constranger e nos fazer mudar de atitudes. Mas o apóstolo Paulo não ficou apenas ali. Ele mudou também de cidade após algum tempo, até porque aquelas pessoas lá de Tessalônica descobriram que ele estava pregando em Bereia e saíram de Tessalônica para fazer uma bagunça lá em Bereia. Então, eles saíram de lá quase que fugidos e chegaram a Atenas. E quando Paulo e Silas chegam a Atenas, diz o verso 16 em diante, Paulo ficou profundamente indignado ao perceber a idolatria daquele local. A cidade tinha ídolos por toda parte, versículo 17. E sobre esse tema, ele então dissertava na sinagoga entre os judeus e gentios obedientes a Deus, bem como na praça principal, diariamente, a todos aqueles que estivessem ali. Agora, em Atenas, Paulo não está só na sinagoga. Ele vai à sinagoga, mas também vai à praça da cidade. Quando nós entendemos o propósito da palavra de Deus, nós não ficamos só na igreja, nós vamos para a praça, nós vamos para a rua, nós vamos para a cidade. Nós não podemos ficar só no templo, nós precisamos ir à praça.
Mas o que acontece aqui? Os atenienses, eles tinham deuses espalhados por toda parte. Será que nós também não temos deuses espalhados por toda parte? Será que quando nós olhamos para os cantos da nossa vida, os deuses não estão lá? Talvez aquela banda preferida, talvez aquele time do coração, talvez aquele ídolo que é um livro, um autor, um pregador, um cantor famoso, não sei. Talvez tenhamos ídolos por aí, mas deve haver um lugar na nossa vida, no nosso coração, como havia naquela cidade, um lugarzinho lá escrito ao Deus desconhecido, um altar sem ninguém para receber adoração. E então Paulo usa essa brecha para anunciar aquele Cristo que veio, que teve que morrer, que teve que ressuscitar. E ele começa a argumentar como numa pregação expositiva, apresentando desde o Gênesis até o presente momento. Versículo 24: o Deus que criou o universo e tudo o que existe é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos. Ele diz isso exatamente numa cidade idólatra, numa cidade cheia de templos, a vários e vários deuses. Ele não usa apenas isso, mas ele comunica com a cultura local, muito diferente dos missiólogos de hoje em dia. O que Paulo faz aqui no versículo 28 é aproximar a cultura do evangelho, e jamais o contrário, tentar aproximar o evangelho da cultura. Ele disse, não foi os seus poetas que escreveram? Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como declaram alguns dos nossos poetas, porquanto dele também somos descendentes. A saber, a primeira frase, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, quem escreveu foi um filósofo grego chamado Epimênides. E a segunda parte, dele também somos descendentes, quem escreveu foi um poeta chamado Arato. Poetas helênicos, poetas gregos. Nosso erro hoje, às vezes, é querer importar tudo que é da cultura para dentro da igreja. Não foi isso que o apóstolo Paulo fez quando disse: fiz de tudo para com todos, para que de todos os meios chegasse a salvar alguns. Ele pegou momentos, movimentos da cultura, da poesia e até mesmo da religião para apresentar o Cristo. Isso nós devemos saber fazer. Nós precisamos, sim, que o Senhor nos dê estratégias. Por quê? Ali naquela praça, filósofos epicureus e estoicos viram a argumentação de Paulo e se interessaram. Ele estava pregando na sinagoga, foi para a praça, esses filósofos chamaram ele ao Areópago. O Areópago, lá na Grécia, era o lugar onde as grandes ideias eram discutidas. Acontece que houve uma grande revolução ali, você vai poder ver no versículo 32, quando o apóstolo Paulo menciona que Jesus teve que ressuscitar. Sabe por quê? Os filósofos epicureus, discípulos de Epicuro, tinham uma ideia proposta por esse filósofo que o corpo que tem vida, ao morrer, acabou. Ele falou exatamente estas palavras: não haverá ressurreição. Depois de alguns séculos, chega lá o apóstolo Paulo dizendo: olha, o Cristo ressuscitou. Esses filósofos, esses discípulos de Epicuro ficaram enfurecidos. Mas há uma esperança na pregação. No versículo 34 diz: aconteceu, porém, que alguns homens se juntaram a Paulo e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do conselho do Areópago, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles algumas outras pessoas. Com essa passagem de Paulo aqui por estas cidades, eu quero ilustrar que em Tessalônica o pessoal recebeu a palavra de Deus com muito esforço, muita argumentação. Mas receberam a palavra de Deus. De vez em quando nós precisamos argumentar. De vez em quando precisamos, de fato, ir no detalhe e explicar e responder todas as dúvidas. Será que você está precisando de mais argumentação para ser convencido
a abandonar pecados, a ter uma mente transformada, a viver para Cristo, a ser leal, a ser um crente fiel, a estar presente na casa do Senhor? Será que você está precisando de mais argumentação? É uma questão que eu quero que você leve dentro do seu coração para casa. O outro grupo de crentes são os de Bereia, que não precisaram de grande argumentação. O simples fato de Paulo estar pregando as Escrituras os fizeram ir ao texto para conferir a veracidade. E eu queria saber de você também. Será que o seu coração é este? Que se alegra com a palavra de Deus? Que ao vislumbrar uma pregação nova, fala assim, peraí, será que isto corresponde mesmo? Ou será que ele está pegando um versículo isolado e torcendo para que eu acredite nessa nova forma de enxergar o Evangelho? Acontece muito por aí. Nós não podemos ser enganados. A palavra fala por si só, independentemente da retórica e da argumentação de qualquer pessoa. Precisamos, sim, de fato, ser como os bereanos. Eu quero crer que eu e você sejamos assim. E o terceiro tipo de pessoas aqui são aqueles que não querem saber nada do que está nas Escrituras. Eles querem grande argumentação puramente filosófica. Puramente filosófica. Mas quer saber? Há espaço para a filosofia no Evangelho. Nós precisamos fazer com que a cultura se molde. Nós precisamos fazer com que o Evangelho prevaleça. Há uma definição que diz que o Evangelho é supracultural. O Evangelho ele precisa arrasar com qualquer cultura, derrubar qualquer cultura que seja contrária à palavra de Deus. Dessa forma, nós precisamos ser aqueles que tenham paciência de ir lá e fazer com que a palavra de Deus ganhe significado. Nós precisamos ser aqueles que sabem argumentar dentro do texto e fora do texto, crendo que Deus enviou seu Filho ao mundo e o ressuscitou dos mortos. Nós precisamos ser esse tipo de crente que escuta, que não resiste, que examina, que crê, que filosofa e que também garante, com base na palavra de Deus, que o nosso Cristo é o verdadeiro Senhor. Que tipo de coração é o seu? Como você tem recebido o Evangelho? Será que tem recebido com a mesma alegria que recebe qualquer outra notícia? Que recebe qualquer outro conteúdo, qualquer outro tema? Nós precisamos ser estes que recebem o Evangelho com alegria.